Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje vamos continuar o nosso estudo de lentes esféricas e vamos começar com o estudo analítico. O que é estudo analítico? Nós vamos fazer cálculos. Ah, Ricardo, mas eu não gosto de cálculo, eu preferia quando era só desenhinho, análise gráfica. Agora, tem aluno que não gosta de desenhar, prefere fazer cálculo. Então é por isso que nós temos as duas análises. Análise gráfica para quem gosta de desenhar e o estudo analítico para quem gosta de fazer conta. Antes da gente partir para os cálculos, vamos definir alguns elementos nas nossas lentes esféricas. Eu fiz aqui então uma situação de formação de imagem para a lente convergente e aqui de lado eu fiz o único caso, na verdade, de formação de imagens para a lente divergente. Essa tabela que está aqui nesse retângulo azul, eu listei os elementos que são comuns aos dois tipos de lente, tanto a convergente quanto a divergente. Então vamos definir, conceituar cada um deles. Primeiro, ponto P é a distância do objeto à lente e o ponto P' é a distância da imagem à lente. Então aqui reparem, na lente convergente, qual que é a distância P do objeto à lente? O objeto está aqui, a lente está aqui. Essa distância é em relação ao centro óptico da lente. Considerando que o objeto esteja no eixo principal, essa distância P é a distância do objeto ao centro óptico. Então, vamos marcar a distância P aqui. Essa é a distância P. E na lente divergente, a mesma coisa. O objeto está aqui. A distância P, então, vai ser essa aqui. E a distância da imagem à lente? Onde é que está a imagem? Não está aqui? Então, a distância da imagem até a lente é essa distância aqui. Então, aqui está P'. E na lente divergente? A mesma coisa, com a diferença que, nesse caso, a lente divergente está na frente da lente. Mas o conceito é o mesmo. P' é a distância da imagem até a lente. Então está aqui o nosso P'. O, tamanho do objeto e tamanho da imagem. Agora, onde está o nosso objeto aqui? Está aqui. Então, aqui está a nossa medida O, tamanho do objeto. Na lente divergente, é a mesma coisa. É o tamanho do objeto, que não tem segredo, né, pessoal? E I é o tamanho da imagem. Na nossa lente convergente, está aqui a nossa medida I, certo? E está aqui a nossa medida I. E o F? F é a distância focal. Ah, Ricardo, mas eu tenho dois focos. Mas lembre-se, a distância do foco objeto e a distância do foco imagem ao centro óptico é o mesmo. Então, a nossa distância focal é a distância que vai do centro óptico até o foco. Eu nem vou marcar aqui, porque essa distância é medida em cima do eixo principal. Então, fica muito bem claro onde é que ela está localizada aqui no nosso desenho, no nosso gráfico. Antes da gente apresentar as equações e começar a fazer os cálculos propriamente ditos, nós temos que fazer uma convenção de sinais. Convenção de sinais para quais dessas medidas? Para o foco, para P', que é a distância da imagem até a lente, e para I, que é o tamanho da imagem. Então vamos imaginar o seguinte. A lente e o eixo principal, vamos imaginar um eixo XY. Normalmente no eixo XY, essa parte de cima do eixo Y é positiva e a parte de baixo é negativa. Então, para o nosso estudo de lentes, isso vai valer para qualquer situação. É por isso que nós não colocamos uma convenção de sinais aqui para o objeto, porque normalmente o objeto vai estar colocado sobre o eixo principal e o objeto, o tamanho do objeto, ele sempre vai ser positivo. Essa é a convenção para o tamanho do objeto, sempre vai ser positivo. E para a imagem? Quando a imagem está do lado negativo do eixo Y,
a medida da imagem é negativa. Então a imagem é invertida. Esse caso aqui, ó, essa imagem está invertida em relação ao objeto, ela vai aparecer nessa parte de baixo do eixo Y. Então, por convenção, nós adotamos que, se nós estivermos fazendo nossos cálculos e der lá um resultado para a medida da imagem negativo, é porque essa imagem ela é invertida. E a imagem positiva? Imagem positiva, ela é direita. Direita em relação a quem? Ao objeto. Está na mesma posição que o objeto. Nesse caso aqui, esse é a imagem direita. Reparem que ela está na mesma orientação do objeto. Então, a medida da imagem é positiva, maior que zero. Então, convenção para a imagem. Se a imagem é negativa, ela é invertida. Se a imagem é positiva, ela é direita. Agora, no eixo X, no eixo das abscissas, aqui já não é tão simples assim. Normalmente um eixo plano cartesiano XY, aqui seria positivo, aqui é negativo. No caso das lentes, nós vamos adotar uma outra convenção. Primeiro, foco. Se o foco é positivo, a lente é convergente. Se o foco é negativo, a lente é divergente. Mas que foco que você está falando, Ricardo? O foco que nós vamos achar, o valor do foco que nós vamos achar quando nós estivermos fazendo os nossos cálculos. Isso que é importante vocês entenderem, pessoal. Essa convenção de sinais é para quando nós estivermos trabalhando com as equações das lentes esféricas. Então, se o meu foco é positivo, a lente é convergente. E se a lente é convergente, meu foco é positivo. Se meu foco é negativo, a lente é divergente. E se a lente é divergente, meu foco é negativo. A hora que a gente trabalhar com as equações, isso aqui vai ficar mais claro. Primeiro estamos apresentando as convenções. E no caso da distância da imagem à lente, se P' é positivo, a imagem é real. Se P' é negativo, a imagem é virtual. Olhando aqui, se P' é positivo, a imagem é real. Se P' é negativo, a imagem é virtual. Está desse lado da lente, assim como no caso, quando o objeto está posicionado entre o foco e o centro óptico, a imagem é virtual. Também está desse lado. Então fica fácil de lembrar. Para a posição da imagem, se P' é positivo, a imagem é real. E se P' é negativo, a imagem é virtual. Lembrando que toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Mas, Ricardo, você não falou nada sobre a distância P do objeto à lente. É porque, na grande maioria dos casos, quase 100% dos casos, o nosso objeto, assim como o tamanho, ele vai estar posicionado de forma direita e de frente para a lente. Então, tanto o tamanho do objeto quanto a sua distância P, eles vão ser positivos, porque são objetos reais. Pode ter uma situação onde esse objeto é virtual? Pode. Aí você tem que ter um conjunto de sistemas ópticos para formar essa situação. Por exemplo, você tem um espelho, esse espelho reflete uma imagem e essa imagem posicionada à frente da lente se torna um objeto virtual. Ela é uma imagem real para o espelho, mas é um objeto virtual para a lente. Mas isso quase nunca vai acontecer. Então, grande maioria dos casos, o tamanho do objeto, e a distância P do objeto, a lente, vão ser positivos. Agora eu vou sair daqui, se vocês quiserem dar um print na lousa, e eu vou apagar a lousa e vou voltar para a gente começar com os cálculos então. Não saia daí. Pessoal, vamos ver então as 4 equações que a gente usa para o estudo analítico das lentes esféricas. Primeira equação é a famosa equação de Gauss, também conhecida como equação dos pontos conjugados. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Aqui, como nas outras equações, a gente tem que usar aquela convenção de sinais. Se a lente é convergente, o foco é
positivo. Se a lente é divergente, o foco é negativo. Se o P' é positivo, a imagem é real. Se o P' é negativo, a imagem é virtual. Essa equação também pode ser escrita dessa forma. O foco é o produto pela soma. O produto das distâncias, objeto e imagem, pela soma das distâncias, objeto e imagem. A segunda equação é a equação do aumento linear. O aumento linear diz quanto que a imagem aumenta ou diminui em relação ao objeto. Se essa razão, se essa divisão, tamanho da imagem pelo tamanho do objeto é maior que 1, é sinal que a imagem aumentou em relação ao objeto. Se ela for menor que 1, é sinal que a imagem diminuiu em relação ao objeto. Aqui, essa proporção obedece a essa proporção. A distância da imagem à lente dividido pela distância do objeto à lente. E esse menos está aqui por quê? Porque sempre que o P' for positivo e a imagem for real, a imagem é negativa, porque ela é invertida. Então esse menos está aqui só para compensar isso aí. E essa relação, essa proporção, essa razão, também pode ser escrita: foco é igual foco menos a distância do objeto à lente. Terceira equação, é a equação de divergência. Isso aqui, pessoal, é o famoso grau da lente. Divergência, também representada pela letra C, é o inverso do foco. Lembrando que, para essa equação valer, o foco tem que estar em metros, sistema internacional. Então, a unidade de divergência é metro menos 1, ou 1 sobre o metro. Ela é dada também em dioptria, tá? Quando vocês verem assim, divergência 2dI, 5dI, é porque esse valor de divergência é o inverso do foco. A quarta equação é a equação dos fabricantes de lente. Quando você vai no oftalmologista, ele não dá receita e você leva na ótica para fazer o seu óculos. Então, o fabricante da lente ele tem que saber que tipo de lente que é aquela que vai ser fabricada e qual o grau dessa lente. E essa equação dá isso. Precisa decorar? É muito raro um vestibular que peça que você decore, saiba de cor essa equação. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Bom, então essa equação dos fabricantes para achar o grau da lente, por isso que a divergência é igual. O grau da lente é igual ao índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1. Mas, Ricardo, não é tudo, óculos não é tudo de vidro ou de acrílico e está no ar? Sim, mas você pode estar fabricando, por exemplo, uma lente para ser usada debaixo d'água. O fabricante precisa saber qual o material de que a lente vai ser feita e em qual meio que ela vai ser usada. Nem sempre as lentes são usadas só no ar. Então, índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1 vezes 1 sobre R1 é o raio de curvatura da primeira lente, mais 1 sobre R1, que é o raio de curvatura da primeira face da lente, e 1 sobre R2, que é o raio de curvatura da outra face da lente. Lembrando, se a face é convexa, esse raio é positivo, se a face é côncava, esse raio é negativo. Ricardo, mas e se a face for plana, for uma lente plano convexa, 1 sobre R1 é 0, 1 sobre R2 vai dar o raio de curvatura dessa lente, mas se a lente for convexa, esse raio é positivo. Se a lente for côncava, esse raio vai ser negativo. Então você precisa lembrar dessas características. Dificilmente um vestibular, um exercício, vai te cobrar que você saiba de cor essa equação. Agora, essas outras equações aqui, equação de Gauss, equação do aumento linear e da divergência, isso precisa decorar. E como que a gente decora a fórmula? Fazendo exercício. Então é por isso que eu vou sair daqui para que vocês possam dar um print na lousa. E nós vamos voltar e resolver 2 exercícios desse assunto, estudo analítico das lentes esféricas. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, então aqui está a situação do nosso exercício 1. Para ficar mais fácil da gente enxergar, eu inverti a figura e também está fora de escala. Aumentei aqui o tamanho da lente, o tamanho do anteparo, para a gente poder enxergar melhor. Então o que ele fala? Ele diz que o tamanho da lâmpada 120 centímetros. Quem que é a lâmpada? O nosso objeto.
a distância do objeto à lente 180 e a distância da imagem à lente é 36. Por que eu sei que a distância da imagem é 36? Porque a imagem vai ser projetada na mesa, certo? Então a distância da mesa até a lente é a mesma distância da imagem até a lente. Então na questão A ele quer saber a distância focal dessa lente. Simples, né, pessoal? Eu vou usar essa equação, produto pela soma. Então a minha distância focal, vou usar essa equação aqui, minha distância focal é igual a 180 vezes 36, dividido por 180 mais 36. Fazendo essa conta, então aqui a minha distância focal, 30 centímetros. Agora ele pede para descobrir o tamanho da imagem e também representar essa imagem. Reparem que no meu desenho, eu inverti, mas ele marcou as extremidades da lâmpada, certo? A e B. E ele quer que a imagem seja representada, as suas extremidades, por A' e B'. Então, para a gente achar o tamanho da imagem, a gente usa a equação do aumento linear. Imagem sobre o objeto, menos a distância da imagem, a distância do objeto. Opa, que é positivo, né? Positivo. Então, o tamanho da imagem vai ser menos 36, vezes tamanho do objeto, 120, dividido pela distância do objeto até a lente. Minha imagem vai ser menos 24 centímetros. E esse valor negativo está coerente, porque se P' é positivo, a imagem é real. Se a imagem é real, ela é invertida. Se ela é invertida, o sinal é negativo. Como que fica a minha imagem aqui? Se ela fica invertida, ela vai ficar assim, ó. B', a linha. Se vocês girarem aqui em 90 graus, vai ter essa representação de acordo com o desenho do enunciado. Vamos para o exercício 2, então? Então está aqui as informações do exercício 2. Reparem, ele diz que a lente é divergente, então já fiz a minha lente divergente desenhada aqui. E se a lente é divergente, o foco é negativo, está coerente. O objeto, a distância do objeto até a lente. Agora, pessoal, se a lente é divergente, só forma um tipo de imagem. Qual que é? Ela é virtual, ela é direita e é menor. E ela está onde? Entre o objeto e a lente. Então eu já posso antecipar. A minha imagem está aqui, ó. Ainda não está em escala em relação ao foco, em relação à posição, mas eu posso afirmar com certeza que a representação gráfica dessa minha imagem já está aqui. Agora vamos para o estudo analítico. O que ele pede na questão A? Na questão A ele quer saber a distância da imagem até a lente. Percebam que essa distância tem que ser menor. E se a imagem é virtual, essa distância tem que ser negativa. Então vamos lá. Questão A. Ele quer saber a distância da imagem. Agora eu vou usar essa equação, que é mais fácil do que trabalhar com essa aqui. 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre P, que é 30. Isso vai me dar a distância P'. Então, 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 20, menos, passei o 1 sobre 30 para cá, certo? Tirar o mínimo aqui, 60. Vai ficar 60 dividido por 20, menos 3. Menos 60 dividido por 30, menos 2. Isso aqui é igual a menos 5 sobre 60. Isso quer dizer que P' é igual a menos 12 centímetros. Vamos para a questão B, então. Na questão B, ele pede o tamanho da imagem. Vou usar a equação do aumento linear. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Isso quer dizer que o tamanho da imagem
é igual menos pelinha, mas pelinha é menos 12, então vai ficar menos 12, vezes o tamanho do objeto, 2 centímetros, dividido por a distância do objeto, que é 30. Isso aqui vai ficar 24 sobre 30. Sabemos que, então, a imagem é 0,8 centímetros. Vamos ver se está coerente? Sabemos que a imagem tem que ser virtual, direita e menor. Ela é virtual, P negativo, ela é menor, e se ela é positiva, ela é direita. Lembra? Eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então toda imagem real é invertida e negativa, toda imagem virtual é direita e positiva. Pessoal, para encerrar o nosso estudo de lentes esféricas, eu vou gravar mais um vídeo falando sobre alguns instrumentos ópticos e falar do globo ocular, da utilização das lentes dos óculos para correção de defeitos de visão. E aí a gente encerra o assunto lentes esféricas. Então, não se esqueçam, vou deixar uma lista de exercícios, um link com uma lista de exercícios sobre esse assunto. Se tiver dúvida, reveja o vídeo. Se não conseguir, deixe a sua dúvida nos comentários que nós vamos responder, porque aqui no canal Educação em Física, a gente não deixa você na mão. Eu sou o professor Ricardo e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!